essa segunda chave aqui, ou terceira, que é o contexto literário. Como é que o texto na tua cabeça, Zé, você que leu várias vezes, caminha? Tem alguma lógica? Ou é um monte de oráculos jogados assim? Uma hora ele vai, uma hora ele volta e não tem muita ordem, pelo menos na sua percepção? Eu tenho aqui a minha Bíblia meio riscada, aqui meio anotada, que eu fui anotando fora os livros de introdução, comentaristas, né, que a gente vai usando, mas Miqueias é um cara que a palavra do Senhor vem a ele, versículo 1, no 2 ele já começa a ouvir, povo, ouvir todos os povos, presta atenção à terra, porque é o seguinte, Deus está contra vocês. Cara, isso aqui é uma coisa terrível de você ouvir, porque você ficar perguntando se Deus pode te ouvir, como é que você ora para Deus te atender mais rápido, se você jejua e ora, se você só ora, se você só jejua, se ora de joelho, se ora de pé. Esse aqui é o menor problema. O problema é o seguinte, Deus está contra você, né? A questão não é nem você orar, não é uma prática espiritualesca para tentar fazer a maquininha chamada Deus funcionar. A tua ética e o teu comportamento colocaram Deus contra você. Putz, meu, isso aqui acaba com qualquer um, cara. Porque se você tem o Satã com o inferno contra você, é uma coisa. Agora, você tem o próprio Deus, que é a tua defesa contra você, ferrou, acabou. Miqueias está dizendo isso. E ele entra com a idolatria do povo, a maneira como o povo serve a Deus, ele entra com os magistrados e como que o poder político se corrompeu, ele fala contra os profetas que profetizam por suborno e os sacerdotes que conduzem a nação espiritualmente também por suborno e por interesse. E aí ele vai, os primeiros 4 capítulos, sentando o rei e denunciando isso, né? Aliás, o capítulo 5 tem o anúncio do Messias e o 6 a resposta de Deus ao queixume do povo. Eu acho que esse, para mim, eu segui na minha... Porque a leitura também, Marcos, com todas as chaves que você citou, tem também as perguntas que estão nos sendo feitas, né? Isso é muito bonito na teologia e na interpretação. Você vai ler o mesmo texto, mas as perguntas que estão te fazendo são diferentes. O seu entorno pergunta coisas diferentes a cada época. E parece que quando você vai para o texto, aí o Espírito Santo, ele sempre está te dizendo, ó, tem uma resposta para esse momento seu, né? Então a minha leitura, ela foi um pouco influenciada pela resposta que eu tinha que dar para a minha comunidade. Então eu observei o contexto político, econômico, profético, sacerdotal e da espiritualidade do povo que Miqueias está denunciando. E é por aí que eu fiz a minha leitura, né? Agora, toda vez que você lê um documento, Zé, o documento em si, sem ler nenhum comentário, ele já vai dando um pano de fundo. Sim. Você vai falando, caramba, se ele tá batendo nisso, quer dizer que tá nisso. Quando você faz esse exercício com carta, é que nem ouvir o papo de alguém falando no telefone, você só tá ouvindo essa pessoa aqui, você vai deduzindo a mesma coisa com um grau menor quando você lê um documento desse, uma profecia dessa. A minha pergunta é, o que tá de errado que Miqueias está batendo tanto em Israel? E aí você sinta a vontade para falar do Brasil 2022. Bom, dentro desses pontos que eu coloquei, você pega o primeiro capítulo, ele está dizendo que ele vai acabar com Samaria, que ele vai acabar com Judá e Jerusalém, vai fazer pedras rolarem por cima deles, porque todas as imagens de esculturas vão ser despedaçadas. Então ele começa batendo na idolatria, que no Antigo Testamento é sinônimo de prostituição do povo contra Deus. O povo que foi desposado por Deus agora se prostitui. Então hoje a gente vive uma época, Marco, vamos olhar para o Brasil, que você tem, as pessoas acreditam em qualquer coisa, né? A idolatria, ela é muito forte. Vamos falar no nosso movimento evangélico brasileiro, a idolatria é gigantesca, porque ao mesmo tempo que você fala de um povo evangélico, aliás, o Ziel hoje mandou uma matéria muito interessante sobre o crescimento e desenvolvimento do movimento evangélico brasileiro e que ele é uma realidade e o Brasil vai ser um país assim, com majoritariamente com o povo que professa uma fé evangélica. Porém, você crê no óleo da unção, você crê no candelabro, você crê no menorá que está em cima da sua mesa, você tem uma arquinha da aliança num altarzinho onde você ora, geralmente com a fotografia dos líderes da igreja, porque você recebeu uma carta dele. Você crê em pastor ungido. Exatamente. Aliás, você crê na profecia que ele liberou no domingo. Você não está nem preocupado se está escrito na Bíblia, no Evangelho, se Jesus fala sobre isso. Ele liberou uma palavra, eu creio naquela profecia, eu creio no milagre. Mas você não crê em milagres, Zé? Não, milagre não é um ente, milagre não é um ser divino. Eu creio em Jesus Cristo. Sim, ele faz milagres, mas eu não creio no milagre para que ele aconteça. Você veja que parece uma coisa simples, mas é muito profunda. A gente tem um mundo vasto de idolatria em que se crê num monte de coisas. Isso é muito bom, porque quem estava com Jesus quando ele fez milagre não precisava crer, simplesmente ele via e aconteceu. Ele não precisava crer no milagre, ele tinha que crer em quem fez o milagre. Em quem fez o milagre, não no milagre. E aí as pessoas, elas têm que repetir não sei quantas vezes, têm que fazer a oração específica com os detalhes, porque ela está crendo no milagre. Parece
parece que isso é um jogo de palavras diabólico. Você tem que crer no milagre. Não tem que crer no milagre, tem que crer em Cristo, porque se aconteceu o milagre ou não aconteceu, eu estou na mão de Cristo. Se vier o dinheiro ou não vier o dinheiro, se eu comprar o carro ou se eu não comprar o carro, se eu for curado ou se eu não for curado, eu estou na mão de Cristo. Eu creio em Cristo, eu não creio em milagres. Mas você tem campanhas, creia no milagre, você crê na corrente que você faz, você crê na campanha da oração, enfim, você crê na música que você ouve. É uma loucura, cara. Ô Zé, esse paralelo do capítulo 1 de Miqueias, que você está falando sobre a idolatria lá e o tanto que os brasileiros são idólatras, eu diria o seguinte: além disso, eles tinham uma vantagem, porque a maioria da idolatria, principalmente Samaria, era de poste ídolos. Estava claro o que eles estavam fazendo. Sim. Mas hoje a gente tem um nível de sofisticação de idolatria, desde essas que você falou, até em políticos, Sim. que, na verdade, está corroendo ou acabando a gente como uma doença. Uma doença. Nós, como um povo de Deus, ou como os religiosos evangélicos, que, na verdade, é complicado. O juízo é tão grande quanto o que foi sobre o povo ali. Miqueias estaria falando coisas desse tipo aqui, né? Eu acho. Aliás, vamos seguir. Você entra no capítulo 2 e ele começa a dizer: ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidade e maquinam o mal e a luz da alva a praticam, porque o poder está em suas mãos. A segunda parte de Miqueias é contra quem tem o poder nas mãos. Ele está falando do rei, ele está falando de quem comanda, ele está falando: cobiçam campos, arrebatam casas, as tomam, fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Aliás, ô Zé, a narrativa dele é muito sobre um governo que está tomando posses. Assim, é toda uma jogada política de aumentar o imposto, não conseguir pagar, vai pegando posses. Você vai ler no capítulo 2, ele vai desapropriando territórios, dizendo assim: ó, o que vocês estão fazendo, vocês não estão desapropriando o território, vocês reis, do povo, vocês estão tirando a minha terra santa que eu dei, vocês estão querendo roubar isso. É muito forte, é muito profundo quando você vê a dimensão do estrago a partir disso que você falou, da promessa de Deus para as pessoas. Deus não prometeu isso ao rei, ele prometeu isso ao seu povo. Então você está tirando, exatamente, você está tirando de mim. E o poder, ele entorpece de uma maneira que faz com que as pessoas, elas perdem completamente a compaixão, elas perdem completamente o senso de humanidade, porque elas simplesmente têm uma caneta na mão. E hoje, falar de política, a política ela tá tão ligada à fé que, assim, se eu fizer um post hoje falando mal de Jesus Cristo, vai ter algumas pessoas falando mal. Se eu fizer um post falando mal do Lula, falando mal do Bolsonaro, eu vou ser execrado como se eu vou perder minha salvação, porque a salvação do Brasil está ou na esquerda ou na direita. E aí você ainda é chamado de isentão, porque não há entendimento do reino. Apenas duas categorias que desde 2014, da época da Copa, pré-Copa, que a gente está o Brasil numa discussão de duas imbecilidades que não vão resolver e que é impossível que qualquer uma das duas resolva, mas elas foram canonizadas, santificadas, deificadas, e todo o mal que esses dois extremos causam não é enxergado, e você continua tendo a divinização de seres humanos como se eles fossem o Cristo. Isso é terrível, cara. Para mim, nós estamos na lama.